E aí, pessoal, vou contar tudo o que eu sei sobre a polêmica, ou as polêmicas, ou as tantas polêmicas. Por alguns motivos que vocês devem conhecer, eu não vou falar sobre tudo que eu deveria e gostaria, mas vamos falar sobre a parte que importa, que é o Grêmio. Guerra, Calef, Renato, imprensa, histórico, vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Nem vou botar publicidade nesse vídeo não, porque a publicidade sempre é uma parte boa e eu tô muito incomodado. Então, publicidade a gente bota no vídeo da tarde, quando a gente voltar a sorrir, quando a gente voltar a falar coisas que enfim, que são mais propositivas. Ontem, o vice-presidente de futebol do Grêmio acabou envolvido numa polêmica que não começou ontem, né? O repórter da Rádio Guaíba, o Cristiano Silva, deu uma informação que ele tem lá suas fontes e ele garantiu isso. E ele tem total credibilidade para fazer isso, ele está no mercado há muito tempo e conheço pessoalmente, é um repórter muito competente, não dá para tirar essa competência pelo gremismo das pessoas, porque ele foi contra o Grêmio, quer criar aquilo, não quer, ele tem uma notícia. Ou seja, e a notícia dele foi inclusive confirmada pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, quando questionou sobre o fogo amigo, ou eu sei quem é a tua fonte, várias vezes na tal entrevista. Só que isso não quer dizer que esse ambiente não seja assim. O cargo de vice-presidente de futebol é um cargo muito visado e que sempre tem fogo amigo. Isso não é uma novidade. Eu fui homem do futebol e briguei com amigos, muitos. E a vida nesse ambiente, ela é, normalmente, criada exatamente em cima de brigas. As pontes nesse ambiente, elas muitas vezes não existem. Existem muros e existem muitas coisas que são ruins. E Calef ontem, e é isso que eu quero colocar aqui, ou começar a colocar aqui, tem muita coisa para dizer, elas parecem ser alimentadas pelas coisas ruins. E eu não estou falando de notícia, não estou falando nada, estou falando de perfil. Calef ontem acabou indo para um confronto contra um inimigo imaginário ou um inimigo invisível, que denota uma coisa que todos que nesses 120 anos do Grêmio viveram, que é a visibilidade do cargo e o talento do Calef. Calef é um vice-presidente de futebol muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Calef mudou o status do Grêmio como homem de futebol com 40 anos em 3 meses. Essa é a verdade. Esta é a verdade. E isso gera desconforto, sim. E para ser homem de futebol, obrigatoriamente, tu precisa sair dizendo não para um monte de gente. Principalmente para a imprensa. Que também gera esses modelos de desconforto. Porque começa a receber sims de outros lugares de dentro do próprio Grêmio, se é que eu me fiz entender. E aí começa esse desconforto. Só que é preciso entender como é o funcionamento dentro de um ambiente como o vestiário. E é aí que eu quero chegar em cima desse conteúdo que eu estou fazendo aqui. Porque qual é a origem disso? Eu já disse que é essa linha
natural da força do cargo, sobretudo do bem-sucedido. E onde estão aqui Guerra, Alberto Guerra, presidente do Grêmio, e Renato Portaluppi, a maior liderança, treinador do Grêmio? Onde é que eles estão posicionados aqui? A quem se reporta o homem forte do futebol que ganhou a visibilidade? Ele se reporta a Alberto Guerra, que, neste contexto, é um amigo de 30 anos dele. 30 anos dele. Não é um amigo do Grêmio, das correntes políticas. Não. Não. Alberto Guerra e Paulo Calef têm relações familiares. As famílias são amigas. E eles são amigos há 30 anos. Não pensem vocês que as atitudes do departamento de futebol deixaram Alberto Guerra incomodado. Alberto Guerra participou de tudo, sempre. Por quê? Porque eles têm relação muito próxima. Não é reunião do CA. Então, essa briga interna que foi exposta ontem, e aqui eu estou pegando única e exclusivamente o conteúdo que foi confirmado por ele, que disse para o Cristiano Silva: eu sei quem é a tua fonte, eu sei quem é. Eu sei, o fogo amigo. O fogo amigo é alguém dentro do ambiente que está, de alguma maneira, minando essa relação. E aí a gente vai a Renato Portaluppi, que também, de alguma forma, está muito fechado com Alberto Guerra, com Paulo Calef. Essa é a verdade. Sobre a discussão de X9, eu já expliquei ontem. X9 é obrigatoriamente quem não produz a notícia, que pega ela e que joga para os outros para, de alguma maneira, conturbar isso. Calef é o dono da notícia. Quem produz as notícias no Grêmio é o homem do futebol, é o presidente do Grêmio, é o treinador do Grêmio. Então, sugerir, esse foi um dos erros cometidos ontem, que até o Meneghetti questionou, que eu não vou entrar na última parte, no último capítulo, que eu não posso falar por razões até mesmo de vida, assim, de profissional e tal, não vou falar, tá? Não vou emitir nada, não vou dizer nada. Mas a relação, e aí eu quero chegar no ponto final desse vídeo, chato de fazer, incomodativo, mas com um pouco de história e com conteúdo para quem quiser ouvir. E é óbvio que nessas horas, por exemplo, vocês não têm ideia da quantidade de seguidores que eu perdi de ontem para hoje, porque as pessoas pedem algumas coisas e tem muita dificuldade de entender contextos. Tá tudo bem, faz parte, cada um faz o que quer. Agora, Calef não vai sair. Não vai. Existe uma forma do Calef sair. O Calef largando. E tu sabe por que ele largaria? Exatamente pelo lado tóxico que esse ambiente determina. Pela guerra de vaidade, pela luta de beleza, por ser um ambiente destrutivo. Dizem, não te mete em política de futebol, que tu vai deixar de ter amor pelo clube que tu ama. E nessas horas a gente aprende, ou melhor, no meu caso, a gente recupera um pouco a memória. E a tristeza que é a decepção de ver exatamente o que está acontecendo agora. Não pensem vocês que o Calef pode sair porque ele tomou uma atitude. Não. Sabe por que ele pode sair? Daqui a pouco ele olha para lá e diz assim, meu, onde é que eu me meti? Estou trabalhando de graça aqui, estou tentando ajudar e estou tomando pau e estou sendo esfaqueado por 2 ou 3 ratão que estão aqui atrás.
de mim, sem batendo nas costas, dizendo que são meus amigos. Eu tô fora. É por isso. Entendam isso. E tá dizendo um cara que viveu isso. Portanto, Calef segue no Grêmio e merece a força do torcedor. Renato tá muito fechado com ele. Alberto Guerra tá fechado com ele. Essa é a notícia talvez importante da gente tirar depois de tudo que aconteceu, principalmente das 8 da noite até agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.